Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu selecionei 3 exercícios e eu vou discutir com vocês a resolução desses 3 exercícios. Esses exercícios são aplicações das equações das lentes. A primeira equação, que é a equação dos pontos conjugados, a gente escreve ela como sendo 1 sobre f, que é igual a 1 sobre p, mais 1 sobre p'. Lembrando que o f é a distância focal, o f, o p e o p', tudo é distância, tá? Só que o f é a distância focal, que é a distância do foco até o centro óptico da lente. O p é a distância do objeto até a lente. E o p' é a distância da imagem até a lente, tá? A outra equação que a gente vai falar é a equação do aumento linear transversal. Essa equação do aumento, ela representa para a gente o quanto essa imagem foi ampliada ou o quanto essa imagem foi reduzida em relação ao objeto. Ela é A igual a I sobre O, que é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, menos P' sobre P. Então, o I e o O nada mais são do que tamanhos, né? Dimensão da imagem, que é o I, e o O, que é a dimensão do objeto, quer dizer, o tamanho do objeto. Existe uma terceira equação, que é quando a gente pega a equação do aumento e mistura com a equação dos pontos conjugados, que vira uma nova equação do aumento linear que não depende de P', nem de I, nem de O. É a equação que diz que A é igual a F sobre F menos P. Então, são essas 3 equações que a gente vai estar usando para resolver as 3 questões que eu selecionei para vocês. As 3 questões selecionadas são as questões que estão disponíveis lá no blog, né? No blog Mundo da Física. O link está aí na descrição do vídeo, tá bom? A primeira questão é essa questão aqui da Unesp, que se trata de uma lupa, né, a aplicação de uma lupa para fazer a leitura de um texto. Essa lupa, o exercício explica que ela é uma lente convergente que tem uma distância focal f. A lupa ela é colocada a uma distância de 0,8 f do objeto. Então, posiciona a lupa ali a 0,8 da distância focal, né, da lente. E aí, então, a gente consegue fazer a leitura de um texto que tem um tamanho de 1,6 milímetros. Se esse texto tem um tamanho de 1,6 milímetros, qual que é o tamanho da letra observada por quem está lendo? Então, nós temos de informação a distância focal, que é f, a distância do objeto até a lente, que é 0,8 da distância focal, e a gente tem também a altura do objeto, que é de 1,6 milímetros. E a questão pede, então, para a gente determinar o tamanho da imagem. Pois bem, para determinar o tamanho da imagem, eu vou lembrar que a equação do aumento linear transversal diz que I sobre O é igual ao quanto a imagem amplia. Só que por aqui está faltando para a gente resolver, para achar o I está faltando o A. Eu vou encontrar o aumento nessa outra equação do aumento, que diz que o aumento é igual à distância focal dividido pela distância focal menos o P. Voltando nessa segunda equação, a gente tem que o aumento vai ficar igual ao f dividido por f menos 0,8f. Então, o aumento linear vai ser f dividido por 0,2f. Isso, fazendo a divisão, né, a gente encontra que o aumento é 5. O que esse aumento valendo 5 significa para a gente? Significa que a imagem é 5 vezes ampliada. Então, se a altura do objeto é 1,6, a altura da imagem vai ser 5 vezes isso. Veja só nessa outra equação. Substituindo, A é igual a 5, I é quem eu estou procurando, e o O é 1,6. Debaixo do 5 tem 1, multiplicando cruzado, I é igual a 5 vezes 1,6, que dá 8 milímetros. Então, vamos lá. Nossa próxima questão diz que um objeto é colocado próximo à lente e projeta uma imagem que é 3 vezes maior que ele e ela é invertida. A distância entre o objeto e a imagem é 40 centímetros. Então, as informações que nós temos é o aumento
vale 3. Só que como é invertido, nós temos que lembrar que vai ser menos 3, né? Sempre quando a imagem é invertida, o aumento é negativo. A distância entre o objeto e a imagem é 40. Para entender essa informação, nós temos que lembrar que para poder projetar uma imagem, essa lente ela deve ser uma lente convergente. A lente convergente é o único tipo de lente que projeta objetos. E essa lente convergente que projeta, o objeto não pode estar em qualquer posição. O objeto ele tem que estar entre o foco e o anteprincipal, próximo dessa posição que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse é o nosso objeto. A imagem vai ser formada aqui atrás, invertida. O que ele está dizendo que vale 40 centímetros é essa distância, que vai desde o objeto até a imagem. Isso vale 40. Dá para a gente perceber que esse 40 está simbolizado por algumas outras coisinhas. Olha, do objeto até a lente é P, né? E da imagem até a lente é o P'. Daqui a gente já consegue descobrir mais uma informação, que a soma de P' mais P é igual a 40 centímetros. Pois bem, agora vamos olhar as afirmações que a gente tem que julgar como verdadeira ou falsa. Eu vou primeiro, antes de fazer algumas contas, eu vou ler as afirmações teóricas. A afirmação número 4, ela diz para nós que a lente é convergente. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Verdadeira por quê? Porque o único tipo de lente que consegue projetar a imagem é a convergente. A divergente não projeta, porque ela só forma imagens virtuais. Afirmação número 8. Uma lente divergente só pode formar imagens virtuais? Verdadeiro, né? Acabei de contar isso para vocês. E a afirmação 16 diz que uma lente convergente ela pode formar imagens reais e virtuais. Sim, na convergente tem um caso de virtual, né? Que é quando o objeto está entre o foco e o centro óptico da lente. Pois bem, a gente precisa provar a primeira afirmação, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Vamos lá. Primeira afirmação. Diz que a distância entre o objeto e a lente é 20, quer dizer, o P é 20. Vamos verificar. Então, a informação é que o P vale 20 centímetros. Para verificar isso, eu vou lembrar que o aumento ele é menos o P' sobre P. Por quê? Porque daqui eu vou obter uma equação que eu posso fazer uma comparação com essa outra. Quer ver só? O aumento não é menos 3, então menos 3 é igual a menos P' sobre P. Multiplicando cruzado, a gente tem que o P é 3 P'. Voltando na equação anterior, P' mais 3 P' é igual a 40. Então, 4 P' é igual a 40. Eu descubro, então, que o P' vale 10 centímetros. Se o P' vale 10, eu retorno aqui na outra equação, 3 vezes 10, o meu P vale 30 centímetros. Então, a afirmação 1 ficou falsa. A segunda afirmação, ela diz que a distância focal dessa lente é 7,5 centímetros. Para poder comprovar se é 7,5 ou não, nós vamos usar a equação dos pontos conjugados de Gauss, que diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo, 1 sobre F é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 10. Primeira coisa que a gente faz é o mínimo, né? Mínimo entre 30 e 10 vai dar 30, que fica 1 mais 3. Nós temos, então, 4 sobre 30. Fazendo o inverso, F é igual a 30 sobre 4. Dividindo isso por 2, simplificando, dá 15 sobre 2, que vai dar exatamente 7,5. Ela é uma afirmação verdadeira. Então, nós temos como afirmações verdadeiras as afirmações 2, 4, 8 e 16. Essa foi a nossa segunda questão. Bom, a nossa terceira questão diz que dispõe-se de uma tela de um objeto de uma lente convergente de distância focal 12 cm e pretende, com auxílio da lente, obter na tela a imagem desse objeto. Só que aí esse objeto tem que ter 4 vezes mais do que o tamanho do objeto. A letra A pergunta a que distância da lente deverá ficar a tela. Essa daqui
é para a gente encontrar o valor de P'. E a segunda pergunta, a letra B, diz que distância da lente deve ficar o objeto. Essa informação aqui, essa pergunta é para a gente achar o valor de P. Bom, vamos lá. Nós temos então que a distância focal vale 12 centímetros e o aumento, se vai ser 4 vezes maior, o aumento vale 4. Só que a gente tem que lembrar, o objeto para ser projetado ele tem que estar entre o foco e o anteprincipal, que é esse caso. Aí ele vai projetar uma imagem na tela, no local escolhido, que vai ser invertida. Por ser invertida, esse aumento recebe um sinal negativo. Pois bem, eu tenho a distância focal e tenho o aumento. Se eu lembrar daquela equação que diz que o aumento é a distância focal dividido pelo foco menos o P, eu vou conseguir obter a resposta da nossa alternativa B. Por quê? O aumento é menos 4, o F é 12, que ficou 12 sobre 12 menos P. Eu percebo que o 12 e o menos 4 dá para simplificar. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. 12 dividido por 4 dá 3. Multiplicando cruzado agora, a gente fica com menos 12 mais P, que é igual a 3. Então, P é 12 mais 3, o P vale 15 centímetros. A letra A pede para a gente calcular o valor de P', não é isso? O aumento é menos P' sobre P. A gente ganha tempo, e tempo, né, no Enem conta muito. Fica menos 4, que é igual a menos P' sobre o P, que é 15. Menos com menos vira mais, a gente multiplica cruzado. Menos 4 ficou mais 4 e o menos P' ficou mais P'. 4 vezes 15, que vai dar 60. Então, a distância da imagem até a lente é de 60 centímetros. Foram essas 3 questões que eu tinha separado para vocês aí. Espero que tenha ajudado. Até mais. Bons estudos.